Amém. Amém. Já conectou o Facebook, já conectou o YouTube, já conectou o Instagram. Amém. A paz, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, pessoal do Meet, a Maria, a Dona Maria de Lourdes, o Francisco, a Isabelle, o pessoal que vai acompanhar a aula pelo áudio, né? Amém. Gente, hoje a gente vai começar e terminar um livro, mais um livro, glória a Deus. A gente vai estudar Abacuque. Que livro extraordinário que é Abacuque. Gente do céu. Eu aprendi muito com esse livro e eu tenho certeza que vocês vão aprender também. Que livro legal, livro extraordinário. É um livro, né, que nos ensina a viver num meio caótico, né? O que fazer quando o caos é o desígnio de Deus, né? O que fazer? Porque é essa questão do livro de Abacuque, né? É entender que Deus não perdeu o controle e que até em meio ao caos ele governa. Uau! E não é viver de circunstâncias, mas é viver de fé, né? O justo viverá de fé. Gente, que livro legal! Vocês vão amar. Abacuque eu amei ter estudado esse livro e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Que livro legal, que conversa legal que a Abacuque tem com Deus, né? A gente vai entender aí o problema de Abacuque, porque Abacuque não está entendendo, Abacuque não consegue entender que sistema é esse de Deus. E há uma conversa tão legal entre Deus e Abacuque, é muito legal, gente, muito legal, vocês vão gostar. Eu vou orar agora então e a gente vai lembrar o que está acontecendo na história, vamos relembrar o que está havendo, para a gente entender qual é o contexto aí em que Abacuque vai falar isso daqui. Né? O que está acontecendo lá em Judá, o que está acontecendo no mundo naquela época, né? Que Abacuque fala o que ele está falando aqui. Então a gente vai lembrar isso, tá? Amém. Eu vou orar agora e a gente então começa a estudar Abacuque, né? Começa e termina hoje Abacuque. Hoje a gente vai terminar o nosso 23º livro de estudo, glória a Deus, né? Hoje, quando terminar a aula de hoje, você vai poder dizer, eu já li 23 livros da Bíblia. Não só li, eu devorei, né? Porque foi o que eu falei uma vez. O que a gente tem feito aqui não é só ler. A gente tem comido a Bíblia, comido mesmo, comido, né? É assim que eu me sinto. É como se a gente pegasse a Bíblia como um pão, fosse esmigalhando, fatiando e comendo pedaço por pedaço, saboreando, mastigando bem, né? Fazendo bem aquele processo de digestão, né? E é assim que eu sinto que a gente tem feito com a palavra de Deus. E é assim que tem que ser feito, né? A palavra de Deus tem que ser devorada, tem que ser comida, tem que ser o nosso pão diário, né? E é isso que a gente tem feito aqui. Glória a Deus, amém. Glória a Deus por isso, né? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente então vai comer o nosso pão de hoje, né? Então a gente vai estudar Abacuque. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Glória a Deus, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvirmos a Tua palavra, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Obrigada. Deus, por favor, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Deus, que o Senhor, Pai, não se atente à nossa fraqueza, ao nosso pecado, à nossa fragilidade. Não se atente, meu Deus, ao que te desagrada, Senhor. Mas que o Senhor, Pai, estique para conosco a tua paciência. Que o Senhor desvie de nós a sua ira, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós da tua misericórdia e da tua graça. E que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe todos os nossos pecados, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores, Senhor. Involuntariamente nós pecamos, Deus. Por mais que tentemos praticar o bem, é o mal que a gente acaba fazendo, Deus. Por mais que tentemos ser exemplo nessa terra, a gente acaba, meu Deus, fazendo vergonha. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa porque nós estamos aqui, meu Deus, diante de Ti e queremos ser melhores. Nos ajuda, Pai, porque Tu és bom, Deus. E somente o Senhor sabe praticar o bem. Por mais que tentemos, meu Deus, fazer o bem, a gente não consegue. Mas o Teu Espírito Santo nos ajuda. O Teu Espírito Santo nos dá um novo coração.
O Teu Espírito Santo nos capacita à obediência. Então nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, porque nós queremos ser agradáveis ao Teu paladar. Nós queremos Te honrar, nós queremos Te glorificar. Nós queremos ser exemplo nessa terra, Deus. Nós queremos ser santos, porque a Tua palavra diz que o Senhor é santo e que somente em santidade veremos a Ti. Então, Deus, em o nome de Jesus, nos lava, nos purifica da nossa imundície. Limpa de nós, meu Deus, todo o nosso pecado. Nos purifica, nos torna alvos como a neve, Deus. Tira de nós toda essa sujeira de pecado que nos torna tão sujos, tão imundos, Deus. Nos purifica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos ensine os seus caminhos, a sua verdade, Pai. Nos ensine, Deus, com mansidão. Nos ensine com paciência, Pai. Nos dê compreensão sobre a Tua palavra. Nos faça compreender, meu Deus, a Tua mensagem. Porque nós queremos ser conhecedores, Pai, dela. Então nos ajuda, porque somente a Tua palavra nos liberta, somente a Tua palavra nos transforma. Então que venhamos a compreendê-la, Pai, genuinamente. Que não venhamos a ser enganados por falsos mestres, por falsos profetas, que não venhamos a ser enganados por falsas doutrinas, mas que venhamos a compreender a Tua mensagem, Deus, conforme a Tua verdade, Pai. Que não venhamos a ouvir aquilo que queremos ouvir, mas que venhamos a ouvir aquilo que o Senhor quer falar, Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, vem e fala conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua mensagem e nós queremos Te obedecer. Então nos ajuda, Pai, amém. Que o Senhor nos guie, Pai, nessa jornada. Ilumine o caminho, meu Deus, para que saibamos para onde ir. Que o Senhor nos mostre, meu Deus, qual é a Tua justiça, qual é o Teu caminho, a Tua lei, para que saibamos, meu Deus, andar em retidão. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor nos abençoe, Pai, sem medidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos lembrar o que está acontecendo? Jeremias está escondido, né? Jeremias e Baruque estão escondidos, não podem mais pregar. Joel pregou, né? Mas Joel, ele chega pregando, é a última chance. Acabou. Deus me mandou aqui falar para vocês, é o último alerta, o dia do juízo já está perto, já está muito próximo, mas ainda há tempo de vocês se arrependerem. Se arrependam. Só que o povo não se arrependeu. Então, Joel pregou, o povo não se arrependeu. Então, agora, o dia do juízo está muito próximo. Já está se apontando aí e já é possível ver que a Babilônia está chegando. E é dentro desse contexto que Abacuque fala. Porque agora Abacuque está vendo que a Babilônia está vindo e a Babilônia em visão, né? Então aqui Deus fala, no versículo 2, quando ele viu a visão, Abacuque, né? Abacuque foi e falou para Deus, Deus, até quando? Até quando eu vou orar a Ti pedindo socorro e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar para o Senhor que a injustiça está sendo feita, que violência tem sido praticada, que o errado tem sido feito? Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai fazer nada? Até quando eu vou clamar a Ti, gritar, falando que o errado tem acontecido e o Senhor não vai salvar? Até quando? Por que no versículo 3, Abacuque fala, por que é que o Senhor me faz ver a injustiça, se o Senhor tolera toda a opressão? Porque o Senhor me deu essa sensibilidade de perceber que isso é injusto se o Senhor não vai fazer nada? Porque o Senhor me deu essa sensibilidade de entender que isso é errado, se eu clamo a Ti falando que isso é errado e o Senhor não faz nada? Oh Deus, destruição e violência estão diante de mim. Eu vejo isso o tempo todo. Aqui em Judá, esse povo,
É só violência, é um matando o outro, brigando com o outro, é só destruição. Os profetas mentindo. Até quando? Eu vejo brigas, Deus. Eu vejo conflitos por todo lado. Até quando o Senhor não vai fazer nada? Então no versículo 4, Abacuque diz: por isso, Deus, por isso que a lei está se enfraquecendo. Por isso que ninguém obedece. Por isso que a justiça nunca prevalece. Porque o Senhor não disciplina os maus. Porque o Senhor não faz nada com o perverso. O perverso, Deus, ele tem cercado o justo. E o Senhor não tem protegido o justo. Parece que, na verdade, o protegido está sendo perverso. Porque nada acontece a ele. E é por isso, Deus, que toda justiça tem sido distorcida. Por isso que não tem se praticado a justiça nessa terra. Por isso que as pessoas não têm buscado fazer o bem nessa terra, Deus. Porque parece que o mal compensa. Então Deus responde. Aí no versículo 5 Deus fala para Abacuque: Abacuque, olha para as nações e fiquem espantados quando olharem para as nações. Porque eu vou fazer algo nos seus dias, Abacuque. E vocês não acreditariam se alguém contasse o que eu vou fazer. Aqui Deus fala: você está abismada, Abacuque, com o que está acontecendo? Abacuque, você está abismado com a situação que está agora? Pois eu vou te falar algo ainda mais chocante que eu vou fazer, que vai te deixar ainda mais chocado. Você está chocado? Você vai ficar ainda mais chocado quando eu falar o que eu vou fazer. Aí no versículo 6 Deus diz: é o seguinte, Abacuque, eu estou levantando os caldeus. Os caldeus são os babilônios, né? Eu estou levantando os caldeus. Sim, eu estou levantando aquele povo cruel lá, Abacuque. Eu estou levantando aquele povo impetuoso lá, que atravessa a terra e fica tomando moradas que não são deles, ficam roubando a terra dos outros. Sim, eu estou levantando a Babilônia. Então, né, Deus diz: e Abacuque, todo mundo tem medo deles. Todo mundo tem medo da Babilônia. Eles são assustadores. Porque eles não seguem lei alguma. Eles seguem a própria lei que eles criaram. E por isso todos temem eles. Eles não seguem a minha lei. Eles não seguem a lei de Deus, não seguem a lei de ninguém. Eles seguem a lei que eles querem seguir. A lei que eles criaram. E eles não estão nem aí para nada. Porque eles mesmos criaram a própria honra deles. Eles mesmos definiram o que é a honra. Então eles não, moralmente, eles não estão nem aí para nada. Eles não têm nenhuma sensibilidade moral. Porque eles definiram o que é moral. Então no versículo 8, Deus diz, né? Olha, Abacuque, os cavalos desse povo são muito rápidos. São mais rápidos do que um animal mais rápido. São mais rápidos do que o leopardo. E eles são mais ferozes, mais nervosos do que um lobo. E os cavaleiros deles vêm de longe. E eles vêm voando como águias para sair devorando tudo que encontrar. Aí no versículo 9 Deus diz: eles vêm todos para a violência. E eles não vêm em paz. Eles vêm para praticar o mal. Eles vêm para fazer violência. Eles vêm para humilhar. Eles vêm para insultar. E eles avançam como aquele vento quente e seco que chega de repente e muda tudo. E mata tudo. Não pede licença, não negocia, não deixa nada vivo. Aí eles vão, ajuntam prisioneiros como areia. Esse povo não tem medo de nada. A Babilônia, eles zombam de reis, porque eles não respeitam rei algum. Eles desprezam governantes. Eles riem de muralhas, de fortalezas construídas. Para eles é tudo muito simples. Eles constroem rampas e tomam as cidades. Não há cidade que resista à Babilônia.
Então, no versículo 11, Deus diz: então eles passam como o vento e seguem adiante. Eles vão lá, destruíram aquela cidade, pegaram o prisioneiro ali, mas não param, não estão satisfeitos. Eles querem mais. Então eles vão para outra cidade e fazem o mesmo. E cada vez mais eles vão se tornando culpados. Porque eles fazem da própria força deles o Deus deles. Então, Abacuque agora ficou confuso. No versículo 12, Abacuque vai falar, mas Abacuque não entendeu nada. Abacuque ficou mais confuso ainda do que ele estava antes, né? Porque Abacuque tinha falado: Deus, eu tô vendo tanta injustiça aqui e o Senhor não faz nada. Eu tô vendo tanta coisa errada aqui em Judá e o Senhor não faz nada, né? Por isso que continua coisa errada acontecendo, porque o Senhor não faz nada. Aí Deus, em vez de falar que vai fazer alguma coisa, que Deus vai mudar ali o povo e fazer alguma coisa ali em Judá, Deus fala: ah, é? Pois eu vou dizer algo ainda mais chocante. Você está espantado com a violência que está em Judá? Vai chegar uma violência ainda maior em Judá. Eu vou fazer os babilônios entrarem. E quando eles entrarem aí, eles vão entrar destruindo. Porque esse povo é cruel. Esse povo é ruim. E eu vou usar eles para castigar vocês. Aí Abacuque agora ficou doido. Abacuque falou: Deus, eu não entendi. Peraí, eu não entendi. Eu tô aqui orando pro Senhor, falando que eu tô vendo maldade aqui em Judá, que o negócio aqui tá feio, e que tá feio porque o Senhor não faz nada. Aí o Senhor decide usar um povo que é pior do que a gente. A gente é menos mal que a Babilônia. E o Senhor vai usar a Babilônia, que é mais cruel do que a gente, para punir a gente, Deus. Aí, agora, a cabeça de Abacuque entra em curto, né? Abacuque não entendeu o negócio. Aí no versículo 12, Abacuque vai falar sobre isso, porque ele não entendeu. Eu, peraí, o Senhor vai usar uma nação que é pior do que a gente, para disciplinar a gente? Vai usar a Babilônia. Então aqui no versículo, e o Senhor sabe que eles são piores do que a gente. Aí no versículo 12, Abacuque fala: Deus, desde sempre o Senhor existe. E o Senhor é um Deus que nunca morre. E eu entendi. Tudo bem, eu entendi que o Senhor levantou esse povo aí em juízo. Tá bom, eu entendi. Entendi que o Senhor vai usar a Babilônia em juízo contra nós. Tá bom, certo. Rocha, eu entendi que o Senhor estabeleceu eles para castigar a gente. Tá bom. Mas Deus, no versículo 13 ele diz: os seus olhos são tão puros, Deus, que não suportam o mal. Então por que é que o Senhor tolera os traiçoeiros? Por que é que o Senhor fica calado quando os perversos engolem alguém que é mais justo do que eles? Agora a indignação de Abacuque aumentou. Agora Abacuque está falando: Deus, eu entendi. O Senhor vai usar a Babilônia para castigar a gente. Beleza, entendi isso, tá bom. Entendi que é juízo e que é castigo. Não é que eles são melhores que a gente. É juízo do Senhor, tá. Mas eu sei também que os seus olhos não aguentam o mal, porque o Senhor é muito puro. E como é que o Senhor tolera a Babilônia? Se o Senhor está castigando nós, se o Senhor está castigando a gente, que é menos ruim que a Babilônia, por que o Senhor está tolerando eles e não tolera nós? É nesse sentido que a Abacuque está falando. Porque o Senhor tolera eles, que são piores do que nós, e a gente vai ser castigado? Por que o Senhor fica quieto quando alguém que é mais perverso engole um que é menos perverso? Porque o Senhor agora vai ficar quieto e a Babilônia, que é pior do que nós, vai nos engolir? Por que isso? Por que só a gente que recebe castigo? Por que só a gente que vai receber disciplina, né? É isso que ele está falando. Aí no versículo 14 ele diz: por que é, Deus, que o Senhor faz o homem para que ele seja visto como um peixe no mar? Por que é que o Senhor faz o homem para que ele seja tido como uma criatura que não tem governante? O Senhor não é o nosso governante, Deus? Porque agora o Senhor vai deixar a gente aqui como se a gente fosse peixes jogados no mar sem governante, para vir a Babilônia e levar a gente no seu anzol. Por que, Deus? Aí então no versículo 15, Abacuque fala: Deus, o perverso vem e pesca esses homens com anzol.
apanha-os na rede e fica feliz, fica alegre. Como que o Senhor pode permitir isso, Deus? O Senhor vai castigar a gente fazendo com que a Babilônia se alegre sobre o nosso sofrimento? Sendo que a Babilônia é pior do que a gente? Como assim? Aí no versículo 16, Abacuque fala: por isso, Deus, por isso é que eles sacrificam a rede deles e queimam incenso a ela, pois por ela vivem no luxo, né? Por isso, Deus, que eles estão como estão hoje. O Senhor não está vendo que a Babilônia é o que é porque ela matou muita gente, porque ela invadiu terras de forma indigna, porque ela fez violência, porque ela chega e causa terror em todos os lugares? Todo o enriquecimento da Babilônia, toda a fama da Babilônia foi obtida, né, por meio da violência. E eles decidiram transformar isso em religião. Porque eles amam a violência que eles praticam. Eles ficam felizes quando eles fazem o mal. E o Senhor ainda vai passar a mão na cabeça deles e vai permitir que eles façam mal com a gente? Aí então no versículo 17, Abacuque fala: será que eles continuarão esvaziando a sua rede, destruindo nações sem piedade? Até quando, Deus? Senhor, qual é o limite do teu juízo? Porque eu não estou entendendo. Do pecado de Judá, mas não se cansou do pecado. Até quando a Babilônia vai continuar fazendo mal? A gente foi punido para parar de fazer o mal, mas e a Babilônia? Ah, então agora a gente vai para o capítulo 2, tá bom? Aí no capítulo 2, Abacuque continua, né? Ele falou, então agora ele vai esperar a resposta de Deus, porque ele fez uma pergunta para Deus. Deus, peraí, qual é o limite do teu juízo? Que eu não estou entendendo. Teu juízo funciona para ajudar, mas não funciona para a Babilônia? Como que funciona teu juízo? Me explica aí, que eu não estou entendendo isso. Né? E Abacuque fala isso para Deus. Então agora no versículo 1, Abacuque fala: Deus, é o seguinte, agora eu vou ficar de vigia, eu vou subir a torre e esperar o Senhor me responder. Porque eu fiz uma pergunta. Vou esperar a sua resposta, porque eu não estou entendendo, Deus. Não estou entendendo a sua lógica. Não entendi isso, não. Aí então no versículo 2, Deus responde a Abacuque. Aí Deus diz assim: Abacuque, é o seguinte, eu vou te falar algo agora, mas o que eu vou te dizer agora não vai ser para agora. Vai acontecer para um tempo muito futuro, ainda indeterminado. Mas vai acontecer. E para você ter certeza que o que eu digo vai acontecer, escreve. Eu vou te dar uma visão e escreve a visão que eu te der. Porque ela vai acontecer, mas não vai ser agora. Vai demorar ainda. E escreve de uma forma muito legível, muito clara, que quem ler depois, né, vai entender o que está escrito, tá bom? Então, Deus fala no versículo 3, porque a visão que eu vou te dar agora, né, é para um tempo futuro, não é para agora, mas vai acontecer, é coisa certa. Não é uma visão enganosa, é fato. Isso que eu vou falar agora vai acontecer. Se ela tardar a acontecer, espera, porque ela vai vir. Com certeza ela vai vir. Ela pode até tardar um pouco, mas não vai falhar. Ela vai acontecer. Então Deus agora começa a falar sobre a Babilônia. Lembra que a questão de Abacuque foi essa? Deus, peraí, até onde é o limite do teu juízo? Por que o teu juízo vale para Judá e não vale para a Babilônia? Por que o Senhor vai usar para nos punir uma nação pior que nós? Até onde vai o seu limite para suportar o mal? Porque o seu limite para suportar o mal acabou com Judá, mas com Babilônia ainda continua. Né? Como funciona isso? E Deus agora vai explicar para Abacuque que ele também vai punir a Babilônia. Mas primeiro ele vai punir Judá. Mas ele vai também punir a Babilônia, porque não vai passar desapercebido todo o mal que a Babilônia faz. Então agora Deus começa a falar isso para Abacuque. Eis que sucumbe aquele cuja alma não é reta, Abacuque, mas o justo vive por sua fé. Abacuque, aquele que não tem a alma reta,
Aquele que não é direito vai cair, Abacuque. Não vai ficar de pé. Todo aquele que não tiver a alma reta vai cair, Abacuque. Isso é uma certeza que eu digo. Vai acontecer. Essa palavra não falha. Aquele que não tiver a alma reta vai cair. Mas o justo vai viver. E como é que o justo vai viver? Não é pela circunstância. Não é porque a vida dele é boa. Não é porque as coisas que acontecem para ele são boas. Não é porque tudo lhe vai bem. Mas é pela fé. Quem abandonar Deus não vive. Quem continuar com Deus pela fé, ainda que tudo esteja mal, vai viver. Certo? Aí então agora no versículo 5, Deus começa a falar. Deus já chega falando assim, Abacuque. Nenhum mal vai ficar sem punição. Todo que não tiver a alma reta vai ser punido. E o justo vai viver pela fé. O justo não vai viver por bênção. O justo não vai viver por prosperidade. O justo vai viver pela fé. É difícil a gente ver uma igreja pregar isso hoje em dia, né? A igreja hoje em dia prega pra gente viver pela prosperidade, né? Viver pela bênção, né? Não, você tem direito à bênção, né? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Né? Então, o que é garantido ao justo? Né? A vida. Desde que ele viva pela fé. Ele tem que viver pela fé. É fé. Né? E aqui está dizendo, então, no versículo 5. Verdadeiramente a riqueza engana. Então, Deus fala para Abacuque. Abacuque, realmente a riqueza engana. Um homem arrogante, Abacuque, não vai permanecer. Ainda que escancare suas fauces, né? Fauces, é desejo, apetite, né? Aquele desejo que nunca se satisfaz, né? Ainda que seja como a morte, insaciável. Ainda que reúna a si todas as nações e congregue ao seu redor todos os povos. Aqui ele está falando sobre a Babilônia. Aqui ele está dizendo, Deus está dizendo que a Babilônia é como a morte. A morte, ela ela nunca está saciada, ela sempre quer levar mais alguém, né? A morte nunca se sacia. Então sempre vai querer mais, que mais gente morra para ir mais gente para ela. E assim é a Babilônia. Deus está falando que a Babilônia é assim. A Babilônia nunca está satisfeita. A Babilônia ela quer sempre mais. Por mais que a Babilônia tenha conquistado uma nação, não é o suficiente, quer outra. A Babilônia, ela nunca satisfaz o seu desejo. E a riqueza, ela engana. A Babilônia, ela quer ser muito rica. A Babilônia, ela foi para a cabeça dela, endoidou, né? Então, ela tem buscado riqueza, ser a nação mais rica de todas. Mas a riqueza engana. E um homem arrogante não permanece de pé. Nabucodonosor. A gente vai ver o que vai acontecer com Nabucodonosor. É interessante a história de Nabucodonosor quando a gente for estudar, viu? E um homem arrogante não permanece de pé. Ainda que ele escancare os desejos dele, como a morte, que nem disfarça, né? Ele tá ali sempre querendo mais, morreu, um quer mais. Ele quer sempre mais. Como a boca da morte, que quer sempre engolir mais um, assim é a Babilônia. Quer engolir todas as nações. Mas no versículo 6, Deus diz, não entoarão todos eles uma sátira contra ele? Mas eu te digo, Abacuque, haverá um dia em que todas as nações que foram engolidas pela Babilônia entoarão um cântico de sátira contra ele. Ainda vão rir da Babilônia. Um dia, as nações que foram humilhadas pela Babilônia ainda rirão da Babilônia. Não dirigirão epígramas a ele, por acaso, Abacuque? Eu te digo, Abacuque, eles ainda vão dizer, ai daquele que acumula o que não é seu e se carrega de penhores. Até quando? E Deus diz, nesse dia, eles vão rir da Babilônia e vai falar, toma. Ficaram ricas roubando dos outros. E agora estão destruídas, totalmente envergonhadas.
Aí no versículo 7, Deus continua falando: não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os teus exatores? E tu serás a presa? Aqui está falando da Babilônia, né? Por acaso, Babilônia, não haverá um tempo em que os teus credores te reclamarão? Não haverá um tempo em que aqueles a quem você deve algo te cobrará? Eles vão vir te cobrar. Então você já não vai ser mais a caçadora. Você vai ser a caça. Aí no versículo 8, Deus diz para Abacuque: por que foi que você saqueou tantas nações? Porque você saqueou tantas nações, é que agora o resto que sobrou delas vai te saquear, Babilônia. O que você fez agora acontecerá com você. O que você fez às outras nações, elas farão com você. As nações que restaram, que você deixou viva, farão contra você. Por causa do sangue humano que você derramou. Pela violência que você fez à terra. Pela violência que você fez à cidade. E pela violência que você fez a todos os habitantes. Eu já vou explicar qual era, gente, o nível de violência da Babilônia. A gente vai ver. Aí no versículo 9, então, Deus diz: ai daquele que ajunta ganhos injustos para a sua casa, para colocar o seu ninho bem lá no alto, e acha que assim vai conseguir escapar da desgraça. Ele acha que ele é intocável. Ai dessa pessoa que acumula suas riquezas através da injustiça. Ai dele. Versículo 10. Decidiste a vergonha para a tua casa, Babilônia. Destruindo muitas nações, você acabou pecando contra você mesmo. Aqui é a mesma linguagem de Edom. É engraçado, quando a gente for estudar o livro de Obadias, é essa mesma linguagem que Deus fala, né? Deus fala aqui que ele escolheu a Babilônia. Ele escolheu a Babilônia para a Babilônia executar o juízo dele. Só que a Babilônia se excedeu. A Babilônia foi além do que Deus mandou fazer, né? Então Deus mandou a Babilônia fazer uma coisa, a Babilônia foi além. Então a Babilônia começou a ficar insaciável, né? A Babilônia começou a ficar doida ali e querer cada vez mais. E aqui está falando, e é esse seu querer cada vez mais e ter ido além do que eu mandei, é que diz contra você. Então o que testemunha contra você é isso. Foi essa sua sede de cada vez mais, além do que eu mandei você fazer. Aí no versículo 11 diz: as pedras clamarão da parede e as vigas responderão. Até as pedras das cidades em que vocês entraram e destruíram clamarão contra vocês, Babilônia. Até as vigas das cidades que vocês destruíram, entraram e fizeram os horrores lá dentro que vocês fizeram, vão testemunhar contra vocês, Babilônia. Até eles acusam vocês e pedem justiça. Aí no versículo 12 Deus diz: ai daquele que constrói uma cidade com sangue. Ai daquele que funda uma capital por meio da injustiça. Não é de Deus, do Deus dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se esforcem para o nada? Aqui Deus está falando, não vem de Deus que o homem trabalhe para o fogo. O que é fogo? É juízo, tá? Então, quando diz que a gente trabalha para o fogo de Deus, né? A gente trabalha para o juízo. A gente trabalha para depois ser julgado. É tudo um trabalho, um grande trabalho que a gente tem feito para depois ser julgado pelo trabalho que a gente fez. E aí está falando aqui: por acaso não vem de Deus de que os povos trabalhem para o fogo, para o juízo? E que as nações se esforcem para o nada? E nessa, as pessoas não entendem, não percebem que elas começam a se esforçar por riqueza, por fama, por poder, e tudo isso é nada. Porque nada disso vai sobrar. Na hora que vier o juízo, nada disso vai servir para nada. E na verdade elas têm trabalhado para o fogo, elas têm trabalhado para o juízo. E dentro desse trabalho que elas têm, onde elas vão ser julgadas, elas se esforçam para nada. Porque o esforço delas em acumular riquezas, o esforço delas em acumular, né, poder, fama,
não vai lhes servir para nada no dia do juízo. Aí no versículo 14 Deus diz: porque a terra será repleta do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o fundo do mar. Aqui ele está falando, e tudo isso que as pessoas tanto correm atrás, né, que as nações tanto correm atrás, não vão servir de nada. Porque haverá um dia em que a terra inteira será repleta da glória de Deus. E será repleta do conhecimento da glória de Deus. Todos conhecerão a Deus. E a terra será repleta da glória dele. Como as águas cobrem o fundo do mar, assim será. Ou seja, vocês vão ver que vocês estão se esforçando para nada. Porque nada disso tem valor. Né? Nada disso tem valor. Parece bastante com Paulo, né? Lá no Novo Testamento, Paulo fala isso, né? Paulo fala, caramba, agora que eu percebi o que Cristo é, quem eu sou nele e o que ele tem para mim, nada mais importa. Como que eu poderia comparar algum ganho que eu tenha nessa vida com o que Cristo já me deu e já está reservado para mim? Nada mais me importa. Morrer agora é lucro, nada mais me interessa, né? E é esse o nível, né? Versículo 15, então, Deus diz: ai daquele que dá bebida ao próximo para vê-lo nu. Gente, isso daqui era um costume literal. Havia esse costume nessa época, tá? O livro de Naum, quando a gente estudou, fala sobre a Síria, né? Sobre Nínive. O livro de Naum... Ai, gente, desculpa. O livro de Naum, ele tem um momento ali que Naum fala, né? Ai daquela que embriagava as nações, agora ela será embriagada, né? Sobre a Babilônia. Jeremias, o livro de Apocalipse fala isso, né? Mostra a Babilônia como aquela que embriagava as nações e acabará embriagada, tal, né? Dava o seu cálice de embriaguez para os povos, né? Usa muito esse termo, tá? E isso era um costume, era normal. E a Assíria fazia isso. A Assíria fazia isso. Tá? Então, o que a Síria fazia? Segundo o que a gente viu no livro de Naum e segundo alguns históricos que tem, a gente pode consultar. Né? Não existe claramente um documento histórico dizendo que eles embriagavam e faziam isso. Mas pelas nuances a gente percebe que isso acontecia, tá? No livro de Naum fala, né, que a Nínive, a Assíria, né, ela embriagava as pessoas, né? Então, qual era um costume dessa época? Você entrou numa nação, você dominou aquela nação, para que a nação vá mais rápido para outro lugar, não faça resistência, não tenha motim, essas coisas, eles embriagavam aquele povo, tá? Então eles embriagavam o pessoal, colocavam até veneno ali no meio, um negócio mais forte para eles descer mais rápido, entendeu? Para embriagar logo, para ir embora logo. Então eles faziam isso com o povo, e já que o povo já estava embriagado, eles tinham embriagado o povo, eles deixavam o povo nu. Isso era uma humilhação muito grande. Tanto que você vê nos termos aqui que a Bíblia diz, a Bíblia assim fala, eu vou deixar você nu, né? Deus fala, eu vou revelar a sua nudez, né? Você vai passar vergonha, né? Então, gente, andar nu, né? Hoje, com esse negócio de carnaval, essa loucura que a pessoa quer andar nu por aí, né? É meio difícil da gente entender isso, né? Apesar que eu acho um absurdo. Mas, nessa época, era uma vergonha muito grande andar nu. Era uma humilhação. Vocês lembram Noé, né? Lembram Noé? Que Noé foi visto nu pelo filho, né? Então o filho dele, Cã, viu ele nu, aí ele foi e amaldiçoou Canaã, né? Então você já tem essa ideia. E é nesse sentido, a nudez era algo muito sério, era uma humilhação muito grande. E era costume, na época, quando você invadia uma nação, você queria humilhá-la, você deixava o povo nu. E o povo ia nu até a outra nação, gente. Eles ficavam andando caminhos de dias, às vezes, pelados, para serem humilhados, tá? Então isso era comum. A Síria fazia isso, tá? Então a Síria fazia isso, deixava o povo embriagado, aí colocava aqui correntes no nariz da pessoa e ficava puxando como se fosse gado, entendeu? Então a Síria fazia isso. E a Babilônia não era diferente, tá? Então a Babilônia também fazia. A Babilônia também embriagava as pessoas. No livro de Obadias, a gente vai ver
Quando Nabucodonosor vier e destruir a Judá, o povo de Judá vai estar nu. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz que o povo de Edom vai ajudar a humilhar Judá. Né? Então, o livro de Obadias fala até sobre isso. Então, você vê que era realmente um costume, né? De deixar nu ali realmente e humilhar a pessoa. Humilhar realmente. E isso é literal, é nu mesmo, é pelado. Né? Deus está falando literal, porque o versículo 16 confirma que Deus está falando literal. Então, não é uma metáfora, é literal. Deus está falando, essa nação que é conhecida por deixar as pessoas bêbadas, para deixá-las nuas, né? Que é a Babilônia. A Babilônia que fazia isso. Aí no versículo 16, Deus diz, você se saciou de vergonha e não foi de glória. Se achava, Babilônia, que tudo que você fazia era glória, mas era vergonha. Você estava num nível tão baixo que você não via. E você achava que o que você fazia era bonito. Você achava que o que você fazia era glorioso. Mas foi para sua própria vergonha. Coisa ridícula que você fez, Babilônia, né? Nesse sentido que Deus está falando. Aí Deus aqui fala claramente, para a gente ver que era literal isso. Deus fala, agora bebe você, Babilônia. Bebe você e mostra o teu prepúcio. Você vê? Era literal. Né? Então bebe você agora, Babilônia, e mostra o teu prepúcio. Aqui é claro que a Babilônia é uma nação inteira, né? Então Deus não está falando que todo mundo vai ficar nu ali e vai mostrar o prepúcio, né? Mas Deus está querendo dizer que agora quem vai ser humilhado é a Babilônia, porque o sentido da Babilônia fazer isso era de humilhar. Era a humilhação mais profunda que existia, gente. Era essa, deixar a pessoa nua. E a Babilônia fazia isso. E Deus fala, então agora eu não mandei você fazer isso. Deus falou, eu mandei você entrar, levar Judá cativo. Porque esse era o castigo de Judá. Eu não mandei você tirar a roupa de Judá. Não mandei você castigar Judá tirando a roupa deles e humilhando eles. Não mandei você fazer isso. Isso você quis fazer. A gente lembra, teve um momento na história ali quando... Eu não lembro quem era o rei, gente. Eu sei que teve uma guerra entre o reino de Judá e o reino norte. Lembra? Teve uma guerra ali entre o reino de Judá e o reino norte. E o reino norte, ele se aliou à Síria com S, né? Não era a Síria ainda, era a Síria com S. E ele invadiu a terra de Judá, o reino norte, e levou cativos de Judá. E ele levou nu. Eles tinham tirado a roupa do povo de Judá para humilhar. Então você vê que era um costume, né? Era um costume. Você queria humilhar outra nação, você deixava eles nus. E isso era algo realmente que quando tinha aquela rincha, aquela raiva, né? Igual foi esse exemplo do Reino Norte que deixou o povo do Reino Sul nu, né? Depois foi um profeta, a gente estudou isso já, foi um profeta lá depois lá no Reino Norte e falou que não era para eles fazerem isso. Aí depois eles ficaram com medo do que o profeta falou, eles colocaram roupa no povo, alimentaram o povo e mandaram o povo embora, e os que não conseguiam andar foram levados embora a cavalo, né? Então, é nesse sentido. Era muito comum se humilhar as nações embriagando elas, tá? Então, Deus estava falando aqui literalmente, né? E para a Babilônia, Deus estava dizendo, né? Você costumava, né, querer humilhar as pessoas, né? Você costumava dar bebida forte para as pessoas, para deixar elas nuas, para humilhar elas. Mas agora eu te digo, quem vai ser humilhada vai ser você, Babilônia. Volta-se contra ti a taça da direita de Deus. Uau! Agora que Deus diz, quem vai te embriagar agora sou eu. E eu vou te dar da minha taça, a taça da minha ira. E aí, a infâmia é que vai cobrir a tua glória. Você vai ser totalmente envergonhado. Você fazia as nações beberem da tua taça para se embriagarem e para ficarem nuas e passarem vergonha. Mas agora eu digo que vocês vão beber da minha taça, da minha ira. Gente, a gente lembra que Deus havia falado para Abacuque no início, né? Isso daqui é a longo prazo, é mais para frente. Não é para agora não, tá? Mas Abacuque estava meio indignado ali, né? Que, pô, Deus, só a gente recebe justiça? Como que funciona o seu limite de juízo aí, né? E Deus tá falando, não, Abacuque, também tem juízo para Babilônia, viu? Eu tô vendo. Vai chegar o juízo para eles também. Eu não tô dormindo, eu tô vendo. Assim como eu tô agora mandando castigo sobre vocês, eu vou mandar para eles também. Então é nesse sentido, tá? Para acalmar Abacuque, porque Abacuque estava frito, por caramba, por que só nós, né? Então aqui no versículo 17, Deus fala, porque a violência contra o Líbano vai te cobrir agora, Babilônia. A matança de animais vai te cobrir, vai te causar terror, Babilônia.
por causa do sangue humano que você derramou, por causa da violência que você fez a essa terra, por causa da violência que você fez à cidade e a todos os habitantes da Babilônia. O que a Babilônia fazia? A Babilônia entrava, gente, e ela destruía florestas, sem necessidade alguma. Por isso que Deus fala que a violência que você fez contra o Líbano. Então ele chegava, a Babilônia, para humilhar, a nação tinha uma floresta linda, grandes árvores, belas árvores, ele tirava tudo. Gente, ele tacava fogo, inutilizava as árvores, sabe? Tirava a raiz da árvore, quebrava tudo e estragava a natureza. Aí ele ia e matava os animais. A Babilônia ia e matava todos os animais. Eles não pegavam os animais, eles queriam matar. Né? Eles só queriam saber de matança. Né? Era matança e destruição. Era essa a palavra deles, era matar e destruir. Né? E assim diz, né? E a matança dos animais vão te causar terror. Por causa e a matança de animais te causará terror. Por causa do sangue humano que você derramou. Eu mandei você fazer uma coisa, Babilônia. Foi a mesma coisa da Síria, lembra? A Síria também foi essa questão. Eu mandei vocês fazerem uma coisa. Vocês fizeram além do que eu mandei vocês fazerem. Eu mandei vocês invadirem tal nação e pegarem essa nação para elas aprenderem, para elas serem disciplinadas. Mas vocês entraram lá e cortaram a barriga das mulheres grávidas. Vocês chegaram lá e estupraram mulheres. Vocês chegaram lá e fizeram violência gratuita. Vocês chegaram lá e mataram os animais. Vocês chegaram lá e tacaram fogo nas florestas e destruíram a natureza. Eu não mandei vocês fazerem isso. Vocês chegaram lá, embriagaram o povo e deixaram o povo nu andando por dias para humilhar o povo. Eu não mandei vocês fazerem isso. E é nesse sentido que Deus está falando aqui. Então agora no versículo 18 diz: de que serve uma escultura para que seu artista a esculpa, Babilônia? De que serve essas esculturas que vocês fazem? Vocês acham que isso são deuses? Isso é um ídolo de metal. Isso é um mestre de mentira. Vocês ficam achando que isso está te ensinando. Ensinar o quê? Isso é um mestre de mentira. Isso não ensina nada. Por que é que você confia nisso? Fica construindo esses ídolos mudos aí que nada fazem. Ai daquele, versículo 19. Ai daquele que diz para a madeira, desperta, acorda. Ai daquele que diz para a pedra, né? Acorda, vem me ensinar. Vem ser meu mestre. Ele revestido de ouro e prata. Estão aí, tudo revestido de ouro e de prata. Se der, vocês revestem até de diamante, revestem de esmeralda, de safira, revestem do que for. Mas não há vida nisso. Não há sopro de vida. Isso não é nada. Versículo 20. Mas Deus está em seu santuário sagrado. Portanto, façam silêncio na presença dele. Terra inteira fique quieta na presença de Deus. Então agora a gente vai para o último capítulo de Abacuque. Ok? Então Deus respondeu a Abacuque. Lembra? Né? Então Abacuque, a gente lembra a conversa de Abacuque. Primeiro Abacuque vai e fala: Deus, tem misericórdia desse povo, Deus. O mal está acontecendo aqui em Judá. Porque o Senhor não faz nada e não sei mais o que, né? Vem aqui fazer alguma... Se o Senhor viesse e fizesse alguma coisa, então esse povo ia se endireitar. E Deus fala o seguinte, o Abacuque: eu já decidi, eu levantei os caldeus e os caldeus vão levar vocês. Já está decidido. E eles são piores do que vocês. Então Abacuque fala: tá bom, Deus, eu entendi. Entendi que o Senhor vai levantar os caldeus para castigar a gente. Eu entendi. Eu entendi que o Senhor vai levantar os caldeus, que os caldeus... né, vão ser a sua vara de juízo. Eu entendi. Mas qual é o limite do teu juízo? Por que o teu juízo serve pra gente e pra Babilônia não? Sendo que a Babilônia é pior do que nós. Por que a tua paciência com o nosso pecado acabou e a sua paciência com o pecado deles continua? Por que, Deus? Então Deus explica, né? Fala assim: olha, é o seguinte, Abacuque. Eu vou te falar algo agora que vai acontecer, mas não é agora. É para um tempo futuro. Mas anota, para você registrar. E deixa numa letra legível para que todos possam ler e saibam que isso vai acontecer com a Babilônia. Eu estou vendo os pecados da Babilônia, Abacuque. E eu vou castigá-la. A hora dela vai chegar também. E eu tenho anotado tudo, eu tenho visto tudo que ela tem feito. E ela vai pagar.
Eu tô vendo que ela destrói todas as árvores, as florestas, ela mata todos os animais, o tanto de vida inocente que ela tem matado. Eu tenho observado o quanto eles têm sido torturadores, eu tenho observado tudo isso. Que eles ficam humilhando as pessoas, deixando elas nuas. Eu tenho observado tudo isso e eu vou punir eles, Abacuque. O castigo deles uma hora vai chegar. Espera, Abacuque, porque não vai falhar. E assim Deus respondeu a Abacuque, certo? Então agora, no capítulo 3, Abacuque vai fazer uma canção, tá? No Abacuque capítulo 3, começa assim no versículo 1. Uma oração do profeta Abacuque no tom das lamentações. Isso é uma música, tá? Então o capítulo 3 é uma música. E é uma música para ser cantada em público. É uma música para ser cantada numa melodia em tom de lamentação, entendeu? É um tipo de melodia, né? Eles iam saber qual o ritmo que é. É um ritmo. E é uma música para ser cantada pelo povo. Então agora Abacuque já conversou com Deus, teve esse bate-papo com Deus, e agora Abacuque vai escrever essa canção para que o povo cante. Agora que ele sabe que o negócio vai piorar. Agora que ele já sabe que a Babilônia tá vindo, que não tem mais jeito, que eles vão ser humilhados mesmo. Você vê que eles tinham medo, né? Esse é o medo de Abacuque. Pô, a Babilônia, ela humilha as pessoas quando entram. A Babilônia, ela embriaga as pessoas, deixa as pessoas nuas, humilha elas. A Babilônia entra e tortura, faz maldade com as pessoas. Ela é tipo a Síria. A Babilônia venceu a Síria, né, gente? Pra vencer a Síria tem que ser meio no nível, né? Então, a Babilônia é assim. Eles estavam com medo, né? E então agora Abacuque vai fazer uma canção para eles cantarem ali, um coro, né? Todo mundo cantando junto ali. Então no versículo 2 começa essa canção. Diz assim: Deus, eu ouvi a tua fama e eu temi. Eu temi, Deus, a tua obra. Em nosso tempo faz revivê-la, em nosso tempo manifesta. Na cólera lembra-te de ter compaixão de nós. Aqui Abacuque, né, nessa canção ele vai começar a relembrar o que Deus fez. Então Abacuque começa a lembrar o que Deus fez lá no Egito, o que Deus fez conduzindo esse povo no deserto, o que Deus fez na época de Juízes. Então Abacuque começa a lembrar quem é Deus e as grandes coisas que Deus fez. E no versículo 2 Abacuque já começa assim: Deus, eu ouvi falar sobre seus grandes feitos. Então faz mais uma vez. Faz ainda nos dias de hoje. Tem compaixão de nós. Eu sei que o Senhor está irado, mas no meio da tua ira, tem compaixão de nós. Eu sei que o castigo está vindo, mas não pega muito pesado não, né? É nesse sentido, não pega muito pesado não. Então agora ele vai começar a lembrar as coisas que Deus fez, né? Na música, né? Então no versículo 3 diz: Eloá, né? Deus, né? É que na tradução que eu tô vem como Eloá. Eloá vem de Temã e o santo do monte Parã. A sua majestade cobre os céus e a terra está cheia do seu louvor. Aqui ele está usando um cenário geográfico em quem naquela época ouvisse essa música ia identificar o que ele está falando claramente. Isso aponta para quê? Para o Deus que foi resgatar eles do Egito. Então ele está lembrando, né? Ele disse claramente que o mal está vindo do norte. Então a Babilônia vem dominá-los do norte. Mas aqui ele escreve que Deus vem do sul. Então você vê que é a posição oposta, né? Um vem do norte e um vem do sul. Aqui ele começa a descrever o caminho onde Moisés estava. Lembra que Deus falou com Moisés? E Deus mandou Moisés ir lá para o Egito para, né, ali trazer o povo, né? Para Deus ir guiando ele e o povo pelo deserto. É isso. Quem ouvisse esse versículo 3 ia ligar, né? Temã, Parã, né? É o lugar ali onde Deus veio ali para nos salvar. Ele veio do deserto e veio aqui foi lá para o Egito para nos salvar. Então eles estão relembrando as grandes coisas que Deus fez por eles, né? E já começa desse jeito, né? Eu lembro das grandes coisas que o Senhor fez, eu ouvi falar, e quando eu ouvi falar eu temi. Eu temi a tua obra. Eu temi as coisas que o Senhor fez. Então faz mais uma vez. Eu sei que o Senhor pode. Faz mais uma vez e ainda nos dias de hoje. Então aqui
ele diz, né? A sua majestade cobre os céus e a terra está cheia do seu louvor. Quando houve aquela grande coisa lá no Egito, todos souberam, todas as nações falavam sobre a grande coisa que houve. Vocês lembram, né? Quando eles chegaram em Canaã, quando eles foram lá entrar na... Ai, Jesus. Jericó, né? Vocês lembram que Raabe falou, eu ouvi falar o que Deus fez. Eu ouvi falar como Deus abriu o mar, que a nuvem ali de fogo, que a coluna de fogo ali, a coluna de nuvens acompanhava, guiava vocês. Tá? Eu ouvi falar e todos têm medo de vocês. Por causa do Deus que está com vocês, todo mundo tem medo. E é isso que ele está falando aqui. A glória de Deus encheu-se sobre toda a terra. Porque todos viram o poder de Deus nessa época. Então faz mais uma vez. Aí no versículo 4, Abacuque diz, seu brilho é como uma luz. O seu brilho é como a luz. Raios saem da sua mão. Lá está o segredo da sua força, Deus. Durante essa caminhada, a gente lembra ali, né? Durante esse percurso aí, onde com Josué começou-se a entrar na terra, várias lutas foram travadas, até no tempo de Juízes também, várias lutas foram travadas, onde Israel saía para lutar e Deus jogava raios lá do céu, lembra? A gente estudou isso. E o povo saindo assim para lutar e Deus enviando um raio assim, e o raio matava, né, os inimigos deles, e mais eram os inimigos mortos pelos raios do que os inimigos mortos pela espada. E é isso que ele está falando aqui. Ele está relembrando isso. Seu brilho, Deus, é como a luz. Os raios saem da sua mão. Ele está lembrando isso, que os raios saem da mão de Deus e ali, ó, na cabeça dos soldados, matando os soldados inimigos. E lá está o segredo da sua força. Aí no versículo 5. Diante dele caminha a peste, e a febre segue os seus passos. Diante de Deus caminha a peste, e a febre segue os passos de Deus. Deus não está separado do caos. Deus não está separado ali, né, da peste, das doenças, não. Deus enviou as pestes lá no Egito. Deus enviou as pragas. E quando o povo de Israel, o próprio povo de Israel pecou, Deus enviou doenças para o povo de Israel. Porque a gente já estudou isso, né? Deus enviou doenças, pragas, pestes para o povo de Israel. Lembra quando os filisteus pegaram a arca da aliança e Deus enviou peste, né? E eles devolveram. Eles começaram a ficar com doenças e eles devolveram e a doença parou, porque estavam com a arca. E é isso. Diante de Deus está a peste. E a febre segue os passos dele. Deus também está em meio ao caos. E Deus não perdeu o controle. Deus está em meio a toda essa confusão, né? E Deus está ali, tendo pleno controle de tudo. Aí no versículo 6, Abacuque diz, Deus para e a terra treme quando ele para. Ele olha e as nações vacilam. As montanhas que são eternas, elas são destroçadas na presença de Deus. As montanhas, elas se desfazem quando Deus está ali. Seus caminhos, as colinas, desfazem-se as colinas antigas e os seus caminhos de sempre. Ele está relembrando quando Deus parou ali sobre o Monte Sinai. Lembra? Quando Deus foi falar com o povo e todo o povo ouvia, né? A gente já assistiu, a gente já ficou na frente, aqui Deus não avisa eles, Moisés. E eles ficaram com medo, a gente lembra, né? Porque quando eles... a paz albino, a gente lembra que quando Deus falava, a terra tremia. A Bíblia diz que houve um grande terremoto. Então Deus falava, gente, as pessoas iam indo para o lado como um terremoto. Então você não tinha muito controle do teu corpo. E as pessoas ficaram com medo, porque Deus falou que não podia ultrapassar aquele lugar, né? E a terra tremia toda. E é isso que ele está descrevendo aqui. Quando Deus para, quando Deus chega,
até a terra treme. Aí no versículo 7, Abacuque diz: vi em aflição as tendas de Cusã, estão agitadas as tendas da terra de Midian. Ele está lembrando de 2 vitórias que houveram aqui, extraordinárias, da mão de Deus. A guerra de Cusã, né, foi o primeiro inimigo de Israel. Quem foi que venceu esse inimigo? Foi o primeiro juiz de Israel, Otiniel. A gente já estudou. E foi a mando de Deus, né? Foi o poder de Deus ali. E aí tá lembrando isso. Eu lembro, você vê que ele tá relembrando, né? Desde lá do Egito, o tempo do deserto, a entrada na terra, os juízes. Ele tá lembrando tudo isso. Os grandes feitos de Deus. E agora ele fala, eu lembro lá de Cusã, quando Otiniel, né, levantado como juiz por Deus, venceu Cusã. Midian, Gideão. Lembra, gente? Gideão malhava trigo no lagar, porque Midian via e roubava. Se Midian visse você malhando o trigo no lugar em que se malhava o trigo, ele roubaria o trigo de você. E para não ter o trigo roubado, a gente lembra que Gideão malhava o trigo no lugar em que se pisava as uvas. E foi lá, né, que Deus foi falar com ele e levantou ele como juiz. E Gideão, vocês lembram? Com 300 ele venceu. E Gideão, o extraordinário é que o acampamento não era só Midian, eram outras nações junto com Midian, né? E era um acampamento numeroso. E a gente lembra, né, como foi esse cenário. Deus falou, ô Gideão, o seguinte, vai lá, mas você não vai com tudo isso de gente não, Gideão, porque senão vocês vão falar que vocês venceram porque vocês são muitos. Vocês vão falar que vocês venceram pela mão de vocês. E eu quero que vocês vejam que vocês estão vencendo por minha causa. Sou eu que estou vencendo, não são vocês. Então, tem muita gente aí. Aí, então, a gente lembra que foram lá beber água. Lembra? E quem bebesse igual um cachorro que ia? Que foram os 300, né? Então, esses 300, eles não ergueram uma espada. A gente lembra. Eles chegaram em torno assim, ficaram em volta do acampamento. E Deus falou, pegue um vaso, né, de barro, uma tocha e um negócio de fazer barulho, eu não lembro o nome do negócio. Aí eles tocavam, não lembro se era uma trombeta, que eles tocavam, né, batiam e ficava aquele fogo aparecendo. E eles não saíram do lugar. E Deus mandou eles fazerem isso. E eles fizeram isso, continuaram parados no lugar. E dentro do acampamento, eles olharam e parecia que era uma multidão que estava ali fora. E eles começaram a se matar lá dentro. Lembra disso, gente? Eles começaram a se matar lá dentro. Aí então, os poucos que sobraram, que não se mataram, começaram a fugir. Então eles correram atrás. Aí eles começaram a correr atrás para matar. É isso que Abacuque está lembrando. Abacuque está lembrando que Deus já salvou uma vez. Abacuque está lembrando que Deus já fez o impossível e libertou eles da mão dos inimigos. Abacuque está dizendo assim, Deus já nos libertou do Egito. Deus já nos libertou de Cusã. Deus já nos libertou de Midian. E Deus vai nos libertar da Babilônia. No tempo certo Ele vai fazer isso. Eu sei que não é agora. Eu entendi. Agora é a hora da disciplina. Eu entendi que agora a gente vai ser levado. Mas no momento certo Deus vai fazer. E eu já tô tremendo aqui, porque eu conheço a obra dele. E quando ele fizer o que ele vai fazer, caramba, eu já tô aqui emocionada, pensando no que ele vai fazer. É nesse sentido que Abacuque está falando, né? Que incrível. Então aqui no versículo 8, Abacuque diz, será que é contra os rios que Deus está irado? Isso é uma canção, lembra que o povo que vai cantar? Será que é contra os rios que Deus está irado? Será que a fúria de Deus é contra o mar? Será que a fúria de Deus, né? Amém, amém, Francisco. Será que a fúria de Deus, né, é contra os cavalos? Será? Não. A fúria de Deus é contra nós. Nós pecamos, Judá. Nós erramos. Deus está irado com a gente. Deus não está com raiva da natureza.
Não tem mais rios aqui em Judá, não é porque Deus está com raiva dos rios. Não tem mais pasto aqui em Judá, não é porque Deus está com raiva da natureza. Não tem mais árvore aqui em Judá, não se chove mais, a terra está seca. Não é que Deus está com raiva da natureza. Deus está irado é com a gente. A gente pecou. A gente errou. Então no versículo 9, Abacuque fala: Deus, o Senhor desnuda o teu arco, e o Senhor coloca todas as suas flechas na corda e já prepara para apontar. O Senhor cava o solo com torrentes, como um inimigo que já está preparado para a guerra. Aqui Abacuque está falando, Deus está preparado para agir. Deus já está pronto. Deus está preparado. E versículo 10, Abacuque diz: ao te ver, as montanhas tremem, uma tromba d'água passa, o abismo faz ouvir a sua voz, levanta para o alto as suas mãos. Deus, quando a montanha te vê, ela treme, ela se abala, tem terremoto. Se houver uma tromba d'água e o Senhor aparecer, a tromba d'água ela não consegue mais ficar em pé. Ela perde a sua força e se espatifa. Não é aquele equilíbrio onde a água volta bonitinha para o mar. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que ela vai se desequilibrar, não vai se sustentar mais em pé e vai, sabe, a água vai se espatifar assim no chão. É nesse sentido que a Abacuque está falando aqui. Que nada permanece igual diante da presença de Deus. Nada resiste à presença dele. E aqui ele diz: o abismo faz ouvir a sua voz, Deus, e ele se rende a ti e levanta as mãos. Quem é que pode lutar contra o abismo? Eu falei isso já uma vez, né, pra gente aqui na aula. A gente estava estudando, nem lembro, acho que era o Mar Vermelho. O homem, cientificamente falando, conhece mais sobre o universo do que sobre o fundo do mar. É mais fácil você pesquisar o universo do que o fundo do mar. Por quê? Porque no mar há um peso, né? Há uma atmosfera, então começa a ter um peso. Então imagina, se a gente chegasse lá no fundo do mar, né? Teria que ter um suporte ali, porque há um peso de toneladas ali sobre a pessoa explode, a pessoa implode, na verdade, igual aconteceu do negócio lá do negócio que foi ver lá, o Titã, né? Que foi ver o Titanic e implodiu, né? É isso, né? Há muita força na água, né? Então, é muita força e não aguenta. E há um nível de se suportar e de se aguentar. Então, o mar, ele é inexplorável. A gente sabe mais coisas sobre o céu do que sobre o mar. A gente sabe mais coisas sobre o universo do que sobre o mar. Existem criaturas lá no fundo do mar que a gente desconhece, porque não dá pra gente pesquisar, não dá pra gente saber, né? Mas Abacuque diz: quando Deus fala, o mar se rende. O mar não se rende a ninguém. O abismo não se rende a ninguém. Ninguém consegue explorar o fundo do mar. Ninguém. Até hoje não se conseguiu explorar. O fundo do mar não se conseguiu explorar até hoje. O nível mais profundo do mar não se conseguiu explorar cientificamente até hoje. Mas quando Deus fala, o fundo do mar, ele levanta as mãos para o alto e obedece, né? Então aqui está lembrando claramente quando Deus falou e o mar se abriu. Está claramente falando sobre isso. Que quando Deus mandou, o mar se abriu e o povo passou. Então aqui no versículo 11 diz: sol e lua permanecem em sua morada, diante da luz de tuas flechas que partem, diante do brilho do relâmpago da tua lança. Aqui ele está relembrando a cena de Josué. Ele está falando assim: diante da tua presença, Deus, até o sol e a lua param. E com o sol e a lua parada, eles ficam paralisados contemplando a tua glória, transmitida através de raios, de flechas, de raios, de relâmpago. Isso é a cena que aconteceu na guerra de Josué. Lembra? Tem uma guerra de Josué que Josué fala que o sol parou. Nessa guerra em que Josué fala que o sol parou,
Se eu não me engano, raios também desceram. Tinham relâmpagos, raios que desciam. E é isso que ele está falando. Na presença de Deus, esse tipo de coisa acontece. E ele está falando, caramba, esse é o nosso Deus. Ele já libertou a gente uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele vai fazer de novo. E Abacuque ainda começa nesse sentido, né? Faz ainda hoje, mais uma vez, os seus grandes feitos. Então, aqui no versículo 12, ele diz, com cólera percorres a terra, Deus. Com ira o Senhor pisa as nações. O Senhor Deus, no versículo 13, saiu para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Destroçou o teto da casa do ímpio, desnudou os fundamentos até a rocha. Aqui ele está falando sobre o Egito. Ele está falando, o Senhor Deus saiu para ir salvar o teu escolhido. O Senhor foi lá no Egito e o Senhor destroçou aquele lugar. O Senhor desnudou os fundamentos daquele local. Ele era considerado impenetrável. Mas o Senhor destruiu aquele lugar. A gente lembra, e realmente foi esse sentido, né? Porque no finalzinho, Moisés chega a falar, deixa ir o povo. Deus está querendo que se deixe ir o povo. E Faraó fala, não vou. Aí os ajudantes de Faraó, né, falaram, mas Faraó, deixa eles irem. Daqui a pouco não haverá mais sobre o que reinar. Já não tem mais o que se reinar aqui, a terra está destruída. É nesse sentido que ele está falando aqui. O Senhor já fez isso uma vez. O Senhor invadiu uma terra e destruiu ela por nós, para nos resgatar. Aí no versículo 14, ele diz, traspassaste com teus dardos o chefe de seus guerreiros, que se arremessavam para nos dispersar com gritos de alegria, como se fossem devorar um miserável em lugar escondido. O Senhor destruiu os nossos inimigos, quando eles vieram com alegria achando que tinham nos cercado. Eles vieram se arremessando sobre nós como se nós estivéssemos presos, acuados ali, né? Ele está falando sobre aquele momento do mar, né? Onde o exército vem vindo, eles estão ali, na frente só tem o mar, não tem o que fazer. Aí ele diz que o exército veio todo alegre. Vieram tudo, né? Se deram mal, né? Não tem pra onde vocês fugirem. Mas Deus deu um jeito. Aí no versículo 15 ele fala, o Senhor pisou os cavalos ao mar, o turbilhão das grandes águas. O Senhor lançou aquele povo e até os cavalos no mar. O Senhor jogou eles no mar e o Senhor os matou. O Senhor fez isso. Aí então no versículo 16 agora, Abacuque diz, sim, Deus, eu ouvi. Eu ouvi o que o Senhor disse. Eu entendi. Eu entendi que a Babilônia está vindo. Eu entendi que ela é juízo, ela é medida de juízo. Eu entendi que ela está sendo usada para nos castigar. Eu entendi. E as minhas entranhas tremeram quando eu ouvi tudo que o Senhor disse. Tanto sobre o julgamento da Babilônia, quanto sobre o nosso castigo. Minhas entranhas se estremeceram. A esse ruído, né, do que eu ouvi, os meus lábios tremem. Os meus ossos estão se esfarelando. E os meus passos começaram a tornar vacilantes. Eu estou até tremendo, com tremedeira na perna, por causa do que eu ouvi o Senhor dizer. Mas Deus, de tudo que o Senhor disse, eu digo que eu espero tranquilo o dia da angústia que vai se levantar contra o povo que vem nos atacar. Ele fala, eu espero com tranquilidade o dia em que o Senhor fará justiça e vingará o teu povo. Eu espero com tranquilidade esse dia em que o Senhor vai se vingar da Babilônia. Aí no versículo 17 ele diz, porque a figueira, Deus, não vai dar mais fruto. Eu entendi. Eu entendi que agora tudo vai ficar pior do que estava antes. Eu entendi. E é por isso que eu anseio pelo dia em que o Senhor vai fazer justiça e vai nos vingar. Mas eu entendi que agora o negócio vai ficar pior.
A figueira não vai dar mais seu fruto, a vinha não vai ter mais seu fruto, a oliveira vai decepcionar, não vai mais produzir azeitona. E os campos, eles não vão mais dar o que não vão mais dar o que comer, né? As ovelhas vão desaparecer do aprisco. E eu sei que não vai mais ter gado nos estábulos. Eu sei que as coisas vão piorar, Deus. Eu sei que o cenário vai ficar ainda pior do que está agora. Eu sei que o negócio vai ficar ainda mais difícil. Eu sei. Eu entendi. Mas eu, ainda assim, me alegrarei em ti, Deus. Eu vou exultar no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Ainda que tudo vá ficar pior, ainda que nada melhore, ainda que tempos difíceis cheguem, eu sei que o esperado são piores tempos. Mas ainda assim, Deus, eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar decepcionado. Porque a minha alegria é o Senhor. É como se ele dissesse, né? Eu vou continuar feliz, Deus. Porque ainda que eu tenha perdido tudo, eu tenho o Senhor. E o Senhor me basta. É isso que ele está dizendo. Ele está falando, o Senhor me basta. E é por isso que eu vou continuar alegre. Ainda que eu perca tudo. Eu continuarei alegre em ti. Porque eu tenho o Senhor. E eu vou ficar exultante, Deus, muito feliz. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que me salva. Eu sei que o Senhor vai me salvar. Eu sei que tudo vai ficar bom. É isso que ele está falando. Aí no versículo 19, ele diz, Deus, meu Senhor, é a minha força. Torna os meus pés semelhantes aos das gazelas. O Senhor é a minha força. Eu só vou conseguir passar por esses tempos difíceis porque é o Senhor que me fortalece. Eu só vou conseguir porque o Senhor está comigo. O Senhor é a minha força. Eu sozinho não ia conseguir, não. Mas o Senhor é a minha força. Mas Deus, torna os meus pés semelhantes aos pés das gazelas. Uma gazela, por mais que ela ande num lugar, por exemplo, ela anda num lugar, gente, que tá cheio de pedras, pedregulho, sabe? É um lugar ruim para se andar. Ainda assim, ela anda com firmeza, tá? E ela anda de uma forma, ela vai andando nas alturas, né? Para que aquilo não cause impacto sobre ela, para que ela não sofra, né? Muito, demasiado devido aquele local ruim para se andar, né? Então ela anda com firmeza e aquilo não desestabiliza ela. Então ela continua estável ali andando naquilo. E é isso que ele está falando. Ele está falando assim, Senhor, que o Senhor me permita ser como as gazelas. Que eu não seja abalado. Que eu continue firme e que eu não desanime. Porque tempos difíceis virão. Que o Senhor me dê forças para suportar. Que o Senhor não me deixe desanimar. E que toda essa circunstância não me abale. Que eu continue firme. É isso, gente. Amém. Vocês gostaram? É o que vocês esperavam do livro de Abacuque, gente? Queria ouvir vocês agora. Maria, Francisco, Dona Maria, Isabelle, é o que vocês achavam do livro de Abacuque? E aí, Francisco, você gostou? Gostei, Boninha. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. E você, Maria, Isa, Dona Maria, vocês gostaram? É o que vocês esperavam do livro de Abacuque? O que vocês acharam? Oi, Bruno, eu gostei. Eu só não entendi assim. Ele
ele tava pregando para alguém estava ouvindo essa história ou era só ele Deus? Não, o capítulo 1º e o capítulo 2º é só ele e Deus. Mas aí ele documenta depois pra gente aprender com a experiência dele. Mas o capítulo 1º e o capítulo 2º é uma conversa dele com Deus. É íntimo. Não é uma pregação, é íntimo. Aí o capítulo 3, sim, ele já tem o discernimento, tudo. Ele sabe que o negócio vai ser difícil. Aí ele escreve uma canção pro povo conseguir, né, entender e ter sustentação ali espiritual, fé, né? Mas o capítulo 1º e 2º é uma conversa dele com Deus. Mas aí ele decidiu documentar para nos ensinar. Não é pregação. Ele não foi pro templo pregar, não. É Deus falando com ele. Era uma dúvida dele, sabe? Uma intimidade dele. Aí ele começa a questionar Deus. E ele com Deus ali falando, sabe? Aí então, quando ele entende e ele percebe que o negócio vai ficar pior, aí ele escreve essa canção para fortalecer o povo, né? Para o povo se lembrar de Deus. Então, no capítulo 3 é para o povo. O capítulo 3 é uma canção que ele escreve para o povo, né? Ter a sua fé restabelecida, né? Espiritualmente se fortalecer. Mas o capítulo 1 e 2 não, é só ele e Deus. Mas ele documenta para a experiência pra gente, né? Mas é só ele e Deus. Não foi pregação pública. Entendi. Nossa, foi maravilhoso, muito lindo mesmo, muito lindo. Gostei. Glória a Deus. Amém, amém. E é o que vocês esperavam? É o que vocês já tinham... Assim, pelo decorrer da história, né, que a gente vem estudando, sim. Eu imaginei que fosse algo assim. Amém. Glória a Deus. Então tá, minha amiga, fique com Deus, um abraço, até amanhã, sexta, até segunda, na graça de Deus. Amém, com a graça de Deus, Maria. Fica com Deus. Amém, Maria. Deus te abençoe. Bom descanso, viu? Até segunda, com a graça de Deus. Amém. Um beijo. Amém. Amém. Beijo. Amém. A Isa falou também que gostou, né? Que é mais do que ela esperava, né? Ela já tinha uma noção, mas foi além. Eu também. Eu gostei muito desse livro, gente. Gostei mesmo. Gostei bastante do livro de Abacuque. Mais um livro lido. Glória a Deus. Parabéns pra nós aí, gente. 23 livros, viu? Glória a Deus. Estamos indo aí pro 24º livro. Glória a Deus. Amém. Francisco, eu te encontro amanhã, com a graça de Deus, né? Amanhã você tá aqui, né? Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Dona Maria, Isa, Francisco, vocês têm alguma dúvida? Dona Maria. Oi, Maria. Oi, Dona Maria. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não tem nenhuma dúvida não, eu gostei, viu? Amém. Maravilhosa, amei. Amém, glória a Deus. Amém. É amanhã com a graça do Senhor. Tenha uma boa noite e um bom descanso. Tchau, Francisco. Tenha uma boa noite. Amém, Dona Maria. Bom descanso, viu? Deus abençoe. E até amanhã com a graça de Deus. Amém. Se Deus quiser, em nome de Jesus, estarei aqui assistindo a aula com Amém. vocês. Amém. Tchau. Um beijo. Amém. Amém. Isa, Deus te abençoe, viu? Um beijo. Fica com Deus. Bom descanso. Até amanhã com a graça de Deus. Amém. Francisco, Deus te abençoe, viu? Um bom descanso. Bom final de semana, não. Até amanhã com a graça de Deus. Amém.